como um negócio que faliu 2 vezes conseguiu se tornar uma das maiores marcas de refrigerante do mundo. No vídeo de hoje você vai conhecer a incrível história da Pepsi, a maior rival da Coca-Cola. No dia 27 de maio de 1867, nascia Caleb Bradham, o criador da Pepsi. Caleb nasceu e cresceu no condado de Duplin, na Carolina do Norte, Estados Unidos. Com o objetivo de se tornar médico, ele ingressou na Universidade de Maryland. Para se manter e ajudar a família a pagar seus estudos, Bradham trabalhou como estagiário de farmácia. Porém, o seu esforço não foi o suficiente. Isso porque seu pai declarou falência e não pôde mais arcar com os custos das mensalidades. O sonho de se formar em medicina acabava ali. De volta ao seu estado natal, ele passou a trabalhar como professor na Vance Academy, em New Bern. A vontade de conseguir uma graduação na área da saúde ainda era forte. Caleb voltou para a Universidade de Maryland, dessa vez para estudar farmácia. Após a formatura, ele retornou para New Bern e abriu uma drogaria. No início da década de 1890, com sua preocupação em melhorar a saúde de seus clientes, Bradham inventou uma bebida que, segundo ele, ajudava na digestão. Na receita de sua criação, continha alguns ingredientes, como açúcar, óleos raros, extrato de noz de cola e baunilha. O refrigerante rapidamente ganhou um público fiel, que passou a chamar a bebida de Bread Drink, ou bebida do Brad. No início de 1902, nasceu a Pepsi Cola Company, e devido à sua alta demanda, no ano seguinte, a sua produção foi transferida para outro prédio, nas proximidades da drogaria. Com o sucesso, a Pepsi Cola Company passou a vender franquias, e em 1905 eram apenas 2, e no final da década, a empresa já tinha franquias operando em 24 estados. A marca passou a contratar famosos para fazer comerciais. Um dos pioneiros do automobilismo, Bernie Oldfield, foi uma das primeiras celebridades a fazer propaganda para a Pepsi. Ele descreveu o refrigerante como uma bebida agressiva, refrescante e revigorante. Bradham estava demonstrando ser um excelente empreendedor, porém, um evento inesperado abalou as estruturas do seu negócio. A empresa teve grandes perdas financeiras devido às flutuações dos preços do açúcar, causados pela Primeira Guerra Mundial. O resultado foi a falência da Pepsi em 1923. Os ativos da empresa foram vendidos para uma holding por cerca de $30 mil. Depois desse ocorrido, Caleb Bradham voltou a se dedicar à sua drogaria. Tempos depois, a marca foi parar nas mãos de Roy Megergel, que tentou reviver a Pepsi. Mas a Grande Depressão, que teve início em 1929, impediu os planos de Roy, que não conseguiu financiamento para manter o negócio, e ele teve que encerrar as atividades, ocasionando a segunda falência da Pepsi. Uma curiosidade foi que entre a década de 20 e início dos anos 30, a Pepsi Cola Company foi oferecida 3 vezes à Coca-Cola Company, que se recusou a comprar a empresa. Não, que loucura, que coisa absurda. A salvação da Pepsi foi Charles Gould, proprietário da Loft Candy Company. A Loft fabricava e vendia doces, e suas lojas de varejo também vendiam refrigerantes. A empresa decidiu parar de vender Coca-Cola, depois que a mesma se recusou a dar descontos em seus produtos. Foi então que Charles resolveu comprar os direitos da Pepsi. Ele tomou a decisão de alterar a fórmula com o objetivo de deixar a bebida com um sabor mais atrativo. Em 1934, a Pepsi resolveu lançar a garrafa de 355 ml, que na época custava 5 centavos de dólar, o mesmo valor que era pago nas garrafas de 177 ml, que era o padrão da concorrência. Por conta do custo-benefício, o lançamento da companhia foi um sucesso, mesmo o país estando no meio de uma crise. No ano de 1965, a Pepsi Cola decidiu fazer uma fusão com a Frito-Lay, uma das maiores fabricantes de salgadinho do mundo, nascendo assim a PepsiCo, um conglomerado alimentício que hoje possui mais de 20 marcas. Na década seguinte, a empresa se envolveu na maior briga entre marcas de refrigerantes da história. A Guerra das Colas foi uma disputa entre a Pepsi e a Coca-Cola, que teve início nos anos 70. Para entender esse conflito, vamos até 1975, quando a Pepsi lançou o Desafio Pepsi. Esse desafio eram testes feitos com pessoas de diferentes classes sociais, em diversos locais espalhados pelo país.
O teste era exibido em comerciais de TV e funcionava assim. O indivíduo experimentava os refrigerantes sem saber se era da Pepsi ou da Coca-Cola e tinha que dizer qual era o melhor. O desafio foi realizado com milhares de pessoas e virou febre na época. E segundo a Pepsi, mais de 50% do público que participou do teste escolheu o refrigerante Pepsi como o melhor. Inspirada na disputa, a Coca-Cola anunciou a mudança da fórmula original do refrigerante, lançando a New Coke, no dia 23 de abril de 1985. Antes, a empresa havia realizado testes às cegas, com aproximadamente 200 mil consumidores, afirmando que por unanimidade que a nova fórmula era melhor comparado ao refrigerante Pepsi. Porém, na prática, não foi bem isso que aconteceu. Quando a New Coke começou a ser vendida, o público não gostou muito da bebida. Por conta do fracasso, quase 3 meses após lançar o novo refrigerante, no dia 11 de julho de 85, a Coca-Cola decidiu voltar atrás e a fórmula tradicional passou a ser produzida novamente. Apesar dessa disputa, a verdade é que a Pepsi nunca chegou a ser maior do que a Coca-Cola. Mas não parece que isso seja uma derrota, até porque a marca cresceu e continua crescendo consideravelmente nos últimos tempos. É importante mencionar que as primeiras falências da Pepsi foram duros golpes. No entanto, a marca renasceu e prosperou, com novas estratégias de marketing, se adaptando às novas tendências e às preferências dos consumidores, e assim garantindo sua relevância em um mercado que está em constante evolução. A Pepsi demonstrou que com inovação, adaptabilidade e determinação, até mesmo os obstáculos mais desafiadores podem ser superados. A história da Pepsi serve de inspiração para todos nós, e a sua inscrição é a minha inspiração para continuar postando vídeos no canal. Se não for inscrito, peço humildemente que se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum vídeo que publico por aqui.